Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio do podcast Papo de Ocupa, um podcast criado dentro da Casa Invisível, uma ocupação em Belo Horizonte. Atualmente, a casa vive a tensão de uma decisão desfavorável na primeira instância, a favor da família do falecido proprietário do imóvel, e em detrimento das famílias que ocupam e moram hoje no local, e de toda uma comunidade que usufrui do espaço, que hoje funciona como centro social. A casa, construída na década de 30, hoje é tombada como patrimônio histórico de Belo Horizonte. Esteve abandonada por décadas, comprometendo dessa forma sua estrutura e a colocando em risco. Foi ocupada por um coletivo anticapitalista em 2013, que desde então vem realizando reformas e restauros, freando o processo de deterioração desse imóvel histórico. Hoje, além de oferecer moradia para famílias economicamente vulneráveis, também funciona como centro social aberto a toda a cidade. Nela acontecem palestras, festivais, reuniões de movimentos sociais e de grupos, além de abrigar pequenas cooperativas que geram alguma renda para os moradores. Nesse episódio, conversamos com 3 pessoas desse universo: um morador, pai de família e desempregado, uma membra ativa do coletivo e uma advogada popular engajada em apoiar a casa. Dessa forma, queremos oferecer um panorama da atual realidade da casa. Esse episódio sai no mês em que acaba de ocorrer o desumano e irresponsável despejo do quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, autorizado pelo governador Romeu Zema, do suposto Partido Novo, favorecendo a meia dúzia de empresários e em detrimento de mais de 400 famílias que ocupavam e produziam no terreno há mais de 20 anos. O despejo ocorreu em meio a uma das maiores pandemias que a humanidade já viu. Acompanhe as conversas aí e informe-se para contribuir com a resistência, não apenas da Casa Invisível, mas também das mais de 300 comunidades ameaçadas de despejo em Minas Gerais durante a pandemia. Bom episódio! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí esse podcast. Estou aqui conversando com a Nanda, que ela é do coletivo da Casa Invisível, e a gente vai fazer uma conversa aqui sobre o contexto atual do coletivo e um pouco da situação jurídica e como que o coletivo está se organizando dentro desse contexto. Boa noite, Nanda, muito bom conversar com você. Queria que você falasse um pouquinho fizesse um panorama, assim, breve, sobre o antes e sobre o contexto de antes e durante a pandemia, né, assim, que a gente está passando atualmente. Como é que a casa tem se desenvolvido aí? Você pode dar uma palavrinha para a gente? Ei, Dé, boa noite, bom dia, boa tarde também para todos aí ouvindo. Bom, já tem aí, né, um tempo que estamos aí na casa, né, nos conhecemos. A casa, antes da pandemia, né, desse momento de isolamento, ela sempre esteve muito ativa no sentido também de presença como um espaço, né, social, assim, aberto para toda a cidade. Então, a casa, ela proporcionava espaços para reuniões de outros coletivos que não têm espaço físico, para eventos, para promoção de feiras de livro, e tudo isso a gente fazia variando, assim, né, num calendário do ano, tentando organizar as coisas para a gente conseguir também um diálogo com uma galera tanto de BH quanto fora de BH, né? E as coisas mudaram um tantinho. Por exemplo, uma das atividades também que rolava na casa era das cooperativas. Temos o Botequim Vegano, que nesse momento de pandemia ele deu uma pausa, assim, né? No sentido ativo, que estava de eventos semanalmente que a gente fazia, aberto, cadeirinha do lado de fora, massa demais ali na calçada da casa. Então, obviamente, né, sem aglomeração, deu uma pausa. Também tem uma outra cooperativa, a Mil Contra, né, que no caso, assim, ela está mais ativa porque a gente consegue mandar as coisas por correio. São edições de zine, livros, também revistas, e também camisas, adesivos, umas paradas mais autorais mesmo, assim, de desenhos da casa, né, porque também temos aí galeras das artes, várias formações. E aí, no caso, essa cooperativa, ela continua ainda funcionando num ritmo mais ativo, nesse sentido do que o botequim, pela questão desse tipo de relação, né, de poder mandar as paradas pelo correio. Mas o botequinho está sendo o nosso pé da grande ação, no final das contas, dessa pandemia, assim, que apesar de não estar podendo essa aglomeração, esse banquinho de fora, a gente está produzindo semanalmente aí marmitas para distribuir aqui pelo centro de BH, e também kits de higiene, e a gente distribui, assim,
para geral que estamos aí, né, nesse barco, tanto para a galera em situação de rua, quanto também para catadores, galera que passa assim de bike, porque né, agora também tá cheiaço, isso, assim, galera entregando rango aí, dos aplicativos, e assim, entrega comida e não come, né? É complicado. Não vamos usar palavrões nesse momento na gravação? Pode, não pode? Pode usar as palavras que você quiser, que eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir esse podcast são maiores de idade. Eu imagino. Bom, mas se não for também, né, tem que saber que a situação tá foda. Tá foda mesmo. Claro. E quem não tá fudido ou tá mentindo, ou a pessoa possivelmente não é. Então, bom, mas é isso, tipo, a casa a gente tá nesse momento de respiro, mas a gente o rolê não é inação, entendeu? Então a gente se mantém ativo da maneira que pode, seja através de cooperativo, seja também através de outras atividades. Inclusive uma das coisas que conseguimos fazer uma articulação muito massa, assim, nesse momento foi um grupo de estudos, com a temática de Rojava, né, o conflito curdo, e tem sido muito massa, assim, tem colado, como é virtual, né, tem colado galera de várias partes do Brasil, assim, então, sei lá, algo que eu não sei se em algum momento da história da Casa Invisível houve um grupo de estudo virtual, eu acredito que não, então até nisso estamos aí num experimento. E tá rolando, e a gente tenta aí manter o que a gente consegue, né? Óbvio que também não é uma romantização, né, se espelhem nisso, façam isso, mas são possibilidades, sabe? E eu acho que a gente tem que conversar isso, acho que a gente tem que ter esse tipo de troca, sabe? Porque também tem outros movimentos, tem outros coletivos, outros grupos aí agilizando, sabe? Uns correm, então acho que é isso, a gente tem que trocar informações, sabe? Tem que conversar, tem que divulgar, tem que... De alguma maneira a gente tem que se mobilizar, fazer um barulho. E no caso está sendo pelas redes, né? Então, estamos aí, inclusive, no podcast, que é, né, uma plataforma de ser fácil no momento que está sendo uma grande via mesmo de comunicação, de notícias. E é isso, espero que, inclusive, a gente consiga também fazer mais e mais trocas aí com a galera. A gente tem uma outra atividade assim, que a gente tem feito também, é gravar podcasts, né? Tanto em outros canais, assim, de outras galeras, quanto tentando aí, né, tocar o canal da casa. Não sei, esqueci mais alguma coisa? Não, que eu imagine não, acho que tá legal. E isso tudo dentro desse momento durante pandemia, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre né, sem a necessidade de desenvolver um juridiquês assim, muito aprofundado, mas explicar um pouco da situação jurídica da casa? Tá, nossa, agora a gente entra na parte difícil. Difícil até porque, assim, eu também não sei tanto desse juridiquês, assim, tento me informar sobre, mas é isso, são linguagens não acessíveis, né, e isso é proposital. A gente já estamos aí sabendo dessa, porque não é para ser acessível mesmo, não é para qualquer um conseguir resolver seu problema. Então, inclusive, a gente também não está tentando resolver o problema, né? Temos aí um GT jurídico, a galera da AJUP, que é um grupo aí de grupos estudantes, também acho que galera recém-formados da UFMG, né? Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E a gente está aí tendo esse apoio e também tentando se informar, só que com esse ritmo de pandemia e também as próprias rotinas individuais, né, das pessoas, tudo está muito questionável, está muito inseguro, instável, então as coisas andam nos passos assim, nos ritmos bem tenebrosos, e acho que a gente amplia isso aí também para um panorama geral no Brasil todo, né, mesmo uma questão agora assim da casa, fechando nisso assim, a gente está tentando recorrer, principalmente aí com a questão da gratuidade do processo, que, não sei, eu pelo menos assim, pessoalmente, sabe, sinto uma má vontade dessa parte elitizada mesmo, desse juridiquês, sabe, em levar a sério ali uma prática, sabe, do que se diz como cidadão de bem, e tento não me desmotivar também com isso, mas é foda, de novo, é muito foda. E uma das coisas aí da casa, inclusive, que
inclusive relacionado às ações, né? Linkando aí jurídico com as ações, é que a gente também está sobrevivendo numa base de doações. Como a gente não está conseguindo tocar as coisas que até então tinha uma economia que roda ali na casa, a gente está com uma base de ações, e mesmo com esse processo rolando, a gente continua com uma preocupação, sabe, com a infraestrutura da casa, porque prioridade é a segurança, sabe, de todo mundo que frequenta ali, seja no sentido de moradia, ou seja, no sentido ativo, assim, de ajudar nesses corre das ações, e, enfim, segurança e preocupação também com o patrimônio. Então, a gente também está com essa vaquinha aí para arrumar a manutenção de telhado, enfim, porque também é isso, entendeu? Esse processo rolando e continua na responsabilidade da casa, sabe? A infraestrutura ali, aquela edificação. Então, a gente tem várias coisas que ficar atento com isso, sabe? E, enfim, um olho no peixe, outro no gato, sabe? Uma coisa bem intensa, assim. E... não sei, eu tentei, assim, acho que tentei dar uma resumida no jurídico, mas mais aprofundadamente falando, assim, de onde estamos com o pé no processo, né? Não sei até você está mais aprofundado disso até do que eu, no sentido de colaborar do conhecimento, mas a gente tem aí um prazo bem apertado neste momento para responder isso. E a gente está tentando organizar isso na pandemia, que não estabelece diálogo fácil com ninguém, assim, essa questão de distanciamento, ele acaba sendo mais que um distanciamento físico, né? Todo mundo fica aí numa ansiedade, numa correria, nessa instabilidade aí que falei, então, enfim, não dá para ter tantas cobranças indiretas, mas é óbvio também que não é, sabe, brincadeira, não é só uma zoeirinha, sabe? É um negócio muito sério, assim. Então, tentando pelos corres. A casa vem aí se articulando juridicamente, né, também, para fazer essa resposta aí dentro do ambiente jurídico, né? E a nível de resistência, assim, de uma maneira geral, para além do jurídico, o que você pode dizer para a gente aí, como é que a casa tem se desenvolvido, né, na resistência a essa decisão judicial, para além da resistência jurídica? Para além ali só do burocrático, né? Bom, a gente já conversa tem um tempo também sobre uma rede de apoio, sobre ter essa visão aí desse diálogo e manter essa resistência. E nesse momento de pandemia, acho que a gente mais que nunca, sabe, tem colocado isso numa prática mesmo, assim, de trocar ideia com a galera, de manter essa informação circulando. Parece até, sei lá, como diz, oposto, assim, sabe? Você pensar que tá parado na pandemia, mas é quando a informação e o diálogo tá mais rolando, né? Pelo menos nesse sentido, especificamente, nesse sentido, tem sido, assim, pelo menos na minha visão, a gente tem se articulado tanto com outras ocupações, principalmente aqui do centro também, que estão em risco de despejo, por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, uma ocupação muito próxima aqui da gente, a São Paulo, enfim, esse é o problema aí, a gente já está chegando numa lista, né, de pedidos de despejo, de problemáticas assim, então vai fechando o cerco, né, vai ficando apertado, mas a gente está estabelecendo essa rede e articulando também, inclusive, estratégias, sabe, argumentações, reuniões, até porque eu sinto que o movimento de antidespejo, ele está sendo, assim, um grito mesmo, principalmente pela questão, né, da pandemia, porque antes de você poder se isolar, você precisa ter onde se isolar, né, você precisa ter uma casa, e a gente também está mantendo aí esse diálogo, por esse sentido, né, numa questão também nacional, tentando articular, divulgar também esses outros pedidos, também o pessoal, eu não sei se você viu, acho que divulgaram isso foi hoje, o governo do estado de São Paulo decretou que não vão mais realizar mesmo os despejos durante a pandemia. Assim, irônico pensar, né, que aqui em Minas Gerais isso rolou em menos de 24 horas e aí São Paulo solta essa, assim. Enfim, como se fossem muito opostos. É isso, assim, então, sabe, tem um movimento rolando e em São Paulo a coisa também tem sido bem ativa, assim, eu tô citando São Paulo porque foi isso, sabe, depois de um movimento, inclusive também depois de despejos, depois de
ações ostensivas e agressivas, e enfim, depois de vários desses rolês, o governo aí ele se manifestou, sabe? Ele lançou esse contra-despejo, assim, então é isso, velho, a gente tem que continuar fazendo barulho, sabe? Porque não dá pra continuar, não dá pra ficar numa inação, sabe? Não dá pra ficar vendo só tudo desmoronar e só tudo continuar nesse caos fudido, assim. Então é isso, a gente tá trocando ideia com outros movimentos, articulando, tentando ver, né, quais argumentações são possíveis, quais táticas, quais mobilizações, inclusive, de corpos políticos, né, na rua, assim. A gente estava até trocando ideia aí antes do momento de dar o play da gravação, né, sobre a manifestação que rolou hoje aí, que a galera do MST puxou, depois desse despejo que aconteceu no Quilombo. Mas, enfim, isso também é uma tática, né? Isso também é uma estratégia, colocar ali os corpos políticos. Aí, né, uma visão crítica, ou não, enfim, de ter sido antes esse barulho, aí é uma coisa que a gente precisa ter uma análise mesmo, né? Trocar uma ideia. Se não, talvez agora. Inclusive isso, né? Hoje mesmo, a Nanda mencionou aí, aconteceu a manifestação, no dia 14 de agosto, aconteceu a manifestação de solidariedade ao Quilombo Campo Grande, né? Daqui de Minas Gerais, que está sofrendo há 3 dias já uma reiteração de posse. Cerca de 400 famílias, né, que estão sendo despejadas na cidade de Campo do Meio, em Minas Gerais, a mando do governador Romeu Zema, né, com uma situação, uma ordem de despejo e uma questão bem cheia de controvérsias, assim, que apesar de todo esse despejo está sendo levado a cabo, né? E aí hoje aconteceu essa manifestação, hoje na porta do Palácio do Governador, com diversos movimentos sociais aqui da cidade, do campo e da cidade, né? Assim, se não me engano, ele não foi puxado exatamente pelo MST, mas sim também pelo MST. Aqui em Minas Gerais tem uma articulação atual que é atual, mas nem tanto, no sentido de que já existiu esse tipo de articulação para tentar barrar ordens de despejo e execuções de despejo já há vários anos, né? E agora, justo nesse contexto de pandemia, em que todo mundo está falando de isolamento social, a Polícia Militar e o governo Zema manda realizar essa ordem de despejo aí. Você pode comentar alguma coisa também sobre isso para a gente, Nanda? Bom, eu me senti contempladíssima aí pela sua fala. Não, foi uma ação bem controversa, assim, absolutamente bruta, justamente pela questão de despejar essas pessoas, né, de removê-las também, a própria destruição de uma escola. Nossa, que parada, assim, sei lá, não sei nem como chamar, irônica, uma piada de muito mau gosto, sabe, em um país em que ele está não em ruínas, sabe, mas tá numa tristeza mesmo, a gente tá num sentimento geral, assim, sabe, de um desespero, de uma falta de perspectiva, e aí esses tipos de ação são absolutamente não condizentes ali, sabe, parece que é uma realidade, sei lá, parece que aquelas pessoas envolvidas ali, elas moram numa caixa e que, não sei, só ignora, assim, sabe, no sentido prático ali das ideias, sabe, Zero análise crítica, assim, da ideologia. É isso aí. Nanda, muito obrigado pela conversa. Nesse episódio do podcast, a gente vai ter outras gravações também com outras pessoas ligadas ao coletivo da Casa Invisível e a Casa Invisível. Agradeço muito aí a conversa. No próximo episódio, eu espero poder conversar com você de novo. Eu que agradeço por ter um papo rápido, diretão. Então aí, eu que agradeço mesmo, estou ansioso para ouvir o episódio aí, divulgar com a família. Não, ótimo, mas é isso. Eu gostaria só de complementar, assim, acho que é isso. As ocupações têm que se organizar mesmo. Os despejos, eles não podem acontecer em benefício do capital e em detrimento aí da população pobre, que está lutando para ter terra e ter moradia. É injusto, né, essa frase sempre foi usada, e tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente, e tanta gente sem terra, e essa luta ela é justa, e a gente tem que continuar com ela firme e forte aí,
o tempo que for necessário. É isso aí, Nanda. Um abraço para você, viu? Eu tô aqui ao Dé mais uma vez no podcast Papo de Ocupa. A gente vai ter uma conversa aqui com a Clara, advogada da Casa Invisível. Tá dando uma força aí nesse momento para casa. Clara, você podia se apresentar, por favor? Gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Clara, sou advogada popular, faço parte também, sou extensionista da AJUP, UFMG, que é um projeto de extensão de assessoria jurídica universitária popular da UFMG. E tô aqui nesse corre do processo da casa. Você pode falar um pouquinho mais sobre a AJUP? Posso. A AJUP é um projeto de extensão da UFMG, é uma lógica de projeto de extensão que ela se baseia na educação popular e entendendo que a assessoria jurídica ela tem que ser feita junto aos movimentos e coletivos e movimentos populares sociais e de uma forma muito próxima e se baseando ao que é a educação popular do Paulo Freire, entendendo que a gente tem que ter esse diálogo constante e tentar construir com quem a gente está assessorando. A AJUP começou na UFMG em 2012 e ela preza pelo protagonismo estudantil, então tem pessoas como eu que já são formadas, mas no caso tem a maior parte da AJUP são estudantes da graduação mesmo do direito e que eles que tocam boa parte das coisas, assim, a gente também, porque a gente se pauta em educação popular, então a gente entende que a gente está num constante processo de aprendizado e utiliza o projeto dessa forma, assim mesmo, pautando, a gente está no constante processo de aprendizado, tanto com os grupos que a gente assessora, quanto dentro do projeto, entre os que são formados, os que não são, professores, enfim. A AJUP hoje em dia ela assessora o Tarifa Zero, em BH. A gente também já atuou na Pedreira, Prado Lopes, e na creche Tia Carminha, na ocupação do Eliana Silva. Muito legal. Legal esse link que faz com o Paulo Freire, né? Eu não sabia dessa base conceitual aí da AJUP. Você poderia fazer uma leitura do contexto assim, atual ou da sua opinião sobre o contexto das ocupações urbanas em Belo Horizonte ou de Minas, assim, pensando também nesse recente despejo aí do quilombo do Campo Grande, no sul de Minas? Acho que BH é um exemplo dos últimos 10 anos da força desse processo de ocupação, né, urbana, assim. Mas também as ocupações agrárias, como é o caso do quilombo em Minas, assim, né? É um movimento muito forte. E agora, curioso isso, para não dizer outras coisas, mas é curioso isso, em plena pandemia, eles aproveitando para passar boiada, literalmente. A gente está num momento de risco de despejo de várias ocupações em BH, na região metropolitana, e também no estado de Minas Gerais, e agora com a atuação que teve no quilombo, com não só de fazer a ação da reintegração de posse, mas a forma violenta com que se deu, né? E com o uso muito forte da força policial, assim, muitos policiais foram deslocados para lá para poder fazer de uma forma completamente truculenta, e também a atuação do governo do estado quanto a isso, não só na polícia estadual, mas pessoalmente do governador, de ter tuitado dizendo que estava suspenso o despejo, né, gerando uma desmobilização daquilo ali. A gente entende que eu entendo, né, no caso, que tem um viés totalmente político de desarticular, um projeto político de desarticular completamente as lutas sociais, né? E principalmente as lutas que tenham a ver com terra, que é dos maiores problemas chaves desse país, né?
que é a concentração de terra e quem que é dono de terra e o que é ser dono de terra, né? Porque no caso do Quilombo, do Campo Grande, você tem uma ocupação que ela é produtiva, então ela tem a moradia, mas ela também produz o café Guaí, né, do MST. E ainda assim isso, mesmo estando há 22 anos ocupado, tanto o judiciário, o Estado por meio do judiciário, né, do Tribunal de Justiça, que também não dá pra gente negar o papel da justiça nisso, mas também pelo Executivo com o governador do Estado e com a Polícia Militar, tem essa atuação arbitrária frente ao povo, né, e é o povo que está ali morando, existindo, basicamente lutando para existir e ainda tendo produção com aquilo. Então você vê que tem completamente desinteresse estatal mesmo em dar vazão a essa produção local também. Acho que isso é importante falar, assim, porque muitas vezes a gente escuta muito como que o Brasil é um país agrário e que tem uma produção agrícola muito forte, e colocar isso, né, que essa produção agrícola, principalmente para a manutenção do povo, da população como um todo, é a produção que ela é familiar, que ela é de subsistência, não é do grande agronegócio, né? E como que o Estado lida com essas famílias que são produtoras rurais de uma forma completamente arbitrária e sem olhar o que seriam os direitos fundamentais, humanos, internacionais e os que estão na Constituição também. Não, sem dúvida, esse despejo aí do Campo Grande foi uma grande tristeza, apesar de que a esperança que se tem, né, de que um despejo desse não vai desanimar a luta, né, assim, pessoal, ninguém vai deixar de ocupar porque aconteceu esse despejo, os movimentos não vão deixar de existir, na verdade a gente tende a se fortalecer, né, esse contexto do Campo Grande mostra a necessidade da gente se organizar mais e melhor, então se engana, né, quem pensa que esse tipo de repressão vai enfraquecer o movimento de ocupação e de luta pela terra. Se fortalecer em torno do despejo zero, né? Porque nenhuma ocupação a menos, só a mais. Total, só a mais. Massa demais. Você pode falar, isso a equipe aqui, nossa super equipe do podcast, sugeriu essa pergunta de se você pudesse falar um pouquinho sobre como que acontece judicialmente, assim, esses processos de julgamento, o processo judicial para pedir uma reintegração de posse. Você pode dar uma palavrinha sobre isso? Sim. Posso. Vou tentar falar menos juridicamente possível. Mas assim, a gente tem a propriedade no país, né? A gente tem esse conceito, juridicamente falando, legalmente falando, ela é feita por meio de registro em cartório. Então, a única coisa que vale é o registro no cartório de imóveis. Inclusive, isso é um grande problema, porque você tem vários tipos de registro e isso gera uma confusão nas pessoas. Então, às vezes, você tem pessoas que elas fizeram registros de contrato de compra e venda normal, mas não fizeram registro no cartório de imóveis, que elas são donas daquela propriedade, e aí aquilo é considerado irregular da mesma forma. Então, primeiro você tem um procedimento que ele não é claro para a população. Então, e você tem essa concentração da propriedade simplesmente no cartório de imóveis, que também é um procedimento muito caro de se fazer. Com isso, você tem várias formas do que a gente chama de despejo, né? De colocar as pessoas, que geram ações que são de colocar as pessoas na rua, pessoas que estão exercendo a posse, porque a gente no direito tem essa divisão, né? Principalmente da posse da propriedade, entendendo que a propriedade é esse título cartorário e a posse é você estar de fato ali ou você dar algum uso àquela propriedade.
dentro dessas possibilidades de despejo, você tem o despejo por conta de aluguel, por exemplo, que aí realmente é o nome despejo que o judiciário usa, por falta de pagamento de aluguel, ou quando você tem contrato de aluguel, a pessoa que é o proprietário e que está te alugando, não necessariamente é o proprietário, mas ela está te alugando o imóvel, ela pode te despejar, independente de você estar pagando, porque ela ficou com vontade, ela quer o imóvel para ela pode te despejar. Então, você tem essa forma de colocar as pessoas na rua por conta de aluguel. E você tem, que seria o caso da ação da casa também, as questões da reintegração de posse e as ações que são reivindicatórias de missão na posse. As ações de reintegração de posse, que a gente chama de... Tem 2 grupos no direito, de uma ação possessória e uma ação petitória. Até essa é uma das questões da ação da casa. Porque as ações possessórias, elas se baseiam basicamente nas pessoas estarem ali, estarem ocupando e exercendo a posse no imóvel. E se outra pessoa veio, você está no seu imóvel e a pessoa veio, te tirou do seu imóvel, e aí você pode entrar com uma ação para tirar ela do imóvel. Isso seria uma ação possessória. Mas tem ação que tem a ver só com a propriedade. Então, você tem um título lá no cartório, mas você nunca ocupou e nunca teve ação nenhuma com aquele imóvel. Você deixou aquele imóvel lá, abandonado. Que é o caso da casa invisível, inclusive, do imóvel. Você deixou o imóvel abandonado vários anos, e aí você entra com uma ação baseada unicamente no seu título cartorário. Pedindo que você possa exercer a posse daquele imóvel. Se tem pessoas que estão ocupando aquele imóvel e dando algum uso para aquele imóvel, você entra para despejar aquelas pessoas. No caso da ação reivindicatória também, que essa ação baseada no título cartorário, ela dá esse resultado final de colocar as pessoas na rua. É bom a gente deixar isso claro, porque o direito ele tem vários tipos e isso gera uma confusão muito grande, mas também é muito bom a gente ter uma pauta que ela é única, que é realmente de falar que o despejo é zero, porque a ação final, independente da ação que você tem, independente do tipo de processo que você tem no judiciário, ela é de colocar as pessoas na rua, né? Então, o que a gente não quer é que se coloque pessoas na rua. Porque pessoas que elas estão morando nos imóveis, que elas estão exercendo a posse, que elas estão dando algum tipo de produtividade, de produção agrícola que seja, ou que elas têm a vendinha delas naquele imóvel, você tem isso muito, né? Das pessoas terem uma vendinha na porta de casa, mas aquela garagenzinha que ela aluga não é dela, e aí ela é despejada também. A gente tem que pautar que a gente não quer, porque o que vale é, na verdade, a situação de fato, né? Muito complicado isso do judiciário e do direito, entender que o que vale é um título que está lá no cartório, que é uma situação que o próprio direito cria, que é completamente separada do que está acontecendo na realidade do dia a dia, assim, da cidade mesmo. Então, a gente entender que essas ações judiciais, elas têm essa origem, que ela é dessa questão cartorária mesmo, e que isso gera uma centralização de terra, inclusive do acesso ao que é esse cartório, porque é muito caro você pagar as custas cartorárias todas, e de não ter essa clareza de informação também. Então, como que essa origem do judiciário das ações, elas são complicadas e elas acabam colocando pessoas que elas muitas vezes nem têm essa informação de que elas estão ali irregulares ou qualquer coisa desse tipo. Porque as pessoas entendem, né, e para mim também é um entendimento que deveria se ter, que quem é dono, né, é quem tá lá. Quem é dono é quem ocupa. Quem que estar ali
fisicamente no imóvel é o que representa ser dono, né? Mas o judiciário não entende dessa forma. Então, ele coloca essa questão do título de propriedade acima de qualquer coisa. E, enfim, esse trâmite legal também, e é também mais uma questão disso do judiciário, é que essas ações, normalmente, elas têm um pedido que a gente chama de pedido liminar, que é o pedido que o juiz pode dar aquela ordem de despejo sem ouvir a outra parte. Então, se eu sou proprietária e eu estou entrando contra uma pessoa que está ocupando um imóvel que é meu no cartório, eu posso pedir para o juiz despejar aquela pessoa sem nem escutar o porquê daquela pessoa estar ali. Então, pode simplesmente a pessoa um dia receber, que não é 1 ou 2 casos, isso acontece, a pessoa receber em casa, sem ela nem saber que ela precisava de procurar um advogado, receber uma ordem judicial falando que ela tem que sair em 48 horas da casa dela. E muitas vezes também recebendo isso já com a polícia retirando os imóveis e tendo essa situação extremamente violenta, né? Que é essa retirada de imóveis e tudo mais das pessoas da casa delas, né? Total. E aí, dentro do contexto da Casa Invisível, assim, o que você pode dizer sobre o processo judicial, opinião, o teor da decisão, o encaminhado o encaminhado processo? Como é que é a sua leitura disso aí? Então, até por isso que eu falei da questão dessa divisão aí de ações, que acaba sendo coisa extremamente técnica, porque na questão da casa, é um imóvel que ele é de herança, né? Então ele está abandonado pelo menos desde 87, porque o processo da pessoa que seria o proprietário que faleceu e os herdeiros estão brigando pelos imóveis, é de 87, e desde 87 aquele imóvel está abandonado, porque durante o inventário, durante esse processo de divisão entre os herdeiros, eles não deram nenhum uso para aquele imóvel. Isso, inclusive, é uma coisa que é ilegal, porque, enfim, no direito se considera que as pessoas que são herdeiras, elas são responsáveis por cuidar daquelas propriedades, mesmo enquanto você está nessa briga entre herdeiros. E é um imóvel que é muito importante para Belo Horizonte, né? Um imóvel que ele é patrimônio histórico, e ele ficou completamente abandonado por conta dessa briga entre herdeiros. Agora, em 2018, os herdeiros entraram com essa ação, quando eles descobriram que a casa estava ocupada, né? Eles resolveram entrar com essa ação, que é uma ação que é isso que eu tinha dito anteriormente, que é baseada unicamente neles terem o título no cartório. Ela não é uma ação que é baseada neles terem exercido a posse em algum momento. E isso é uma diferença bem importante de colocar, porque como eles estão discutindo o título do cartório, o título de propriedade deles, na defesa da casa, a gente pôde fazer um pedido de uso capião, que é o pedido da gente adquirir a propriedade do imóvel. Enfim, a gente pode fazer esse tipo de pedido de propriedade quando a ação fala sobre propriedade. Se a ação falasse sobre posse, a gente não poderia fazer esse pedido. E aí vem a grande questão da sentença, né? Que a juíza, que deu a sentença dia 18 de março agora, ou bem início da pandemia, né? Tudo virando de água pela vez. Dia 18 de março, ela deu essa sentença, entendendo da cabeça dela que a ação que os herdeiros tinham entrado não era uma ação baseada em propriedade, mas era uma ação baseada em posse. E que, por isso, ela não iria apreciar, ela não iria falar sobre o nosso pedido de propriedade e iria decidir só com base na posse. E a gente, né,
assim, no caso, a casa está na posse, mas ela entendia que a nossa defesa estava... Porque a gente não se defendeu para o tipo de ação que ela entendeu que a ação era, deixando muito claro que ela não pode fazer isso, ela não pode mudar o tipo de ação por conta própria. E isso fez ela simplesmente não considerar nenhum argumento nosso de defesa. E aí, a partir disso, ela deixa de ver todas as provas que a gente coloca, ela deixa de falar sobre o pedido de propriedade que a gente fez. Então, assim, é uma decisão que eu poderia dizer que é completamente arbitrária, do ponto de vista jurídico, inclusive, porque ela decide sobre uma coisa que não está no processo. Enfim, a partir disso a gente fez o recurso que era necessário. Esse recurso ele subiu para a segunda instância. Além do recurso, a gente fez um pedido para suspender, porque quando ela dá essa decisão na sentença, ela dá uma decisão de reintegração de posse e falando que pode ser cumprida imediatamente, dia 18 de março, pandemia do Covid, falando que poderia ter colocado as pessoas na rua imediatamente, sem, enfim, falar sobre isso. A gente fez o recurso e entrou com um pedido de suspensão da sentença, para que, pelo menos durante a pandemia, a sentença não fosse cumprida. Então, que as pessoas não fossem colocadas na rua num período que o principal pedido, né, das autoridades todas é para a gente ficar em casa. Então, isolamento social, não tem cabimento nenhum você colocar pessoas na rua. E a gente fez esse pedido para a segunda instância do Tribunal de Justiça e a segunda instância negou o nosso pedido, sem falar qualquer coisa da pandemia. Eles se negam a se manifestar sobre a pandemia e dão decisões negando a suspensão e falando que tem que manter, sim, a ordem. Então, a gente está com uma ordem de reintegração de posse vigente, que está aí, que pode ser cumprida. Ela pode ser cumprida a qualquer momento, apesar da gente estar fazendo todos os trâmites judiciais necessários para que isso não aconteça. E é muito curioso o comportamento do tribunal de se negar a falar de uma pandemia, né? E, enfim, a gente está com essa questão de a gente reafirmando novamente que é um imóvel que ele estava completamente abandonado desde 87 até 2018, que foi quando eles entraram na justiça. Na verdade, assim, ele não estava abandonado até 2018, né? Porque a casa ocupou em 2013. Então, mas para os herdeiros, ele era um imóvel que ele não existia até 2018. Então, ele passou a existir em 2018 de volta na cabeça dessas pessoas. E essas pessoas resolveram que elas têm o direito de retirar pessoas que ocuparam e que deram uso, né, a um imóvel que é patrimônio histórico. Fizeram todas as reformas necessárias para o imóvel se manter, um imóvel que estava abandonado, que até para a cidade mesmo de Belo Horizonte, né, é um imóvel que é muito importante, porque ele está numa região central. Acho, se não me engano, o único ou dos poucos imóveis que tem originais da época, com o tipo de arquitetura que ele é construído naquela região da Raul Soares. Então, e os herdeiros já se manifestaram também no processo dizendo que eles têm interesse de venda do imóvel. Então, também isso é uma questão que preocupa, porque se eles estão querendo vender aquele imóvel, a gente
imagina, né, que aquele imóvel pode vir abaixo também. Então é um dano completo para a cidade, de perder um imóvel que é histórico e que tem importância histórica, cultural e social. Fora o uso que a casa dá, que é um uso cultural e social também, né? Então, é uma perda tanto de ter um uso pelo coletivo, o coletivo dá ao imóvel, e também uma perda arquitetônica histórica. Claro. Clara, muito obrigado, viu, pela conversa. Foi muito... ajuda muito a entender todo esse movimento, né, esse contexto que a Casa Invisível tá passando aí. Eu te agradeço tanto pela participação no podcast, mas pelo apoio que tem dado para a casa, assim. E não só a você, mas a todos os advogados e advogadas populares, né, que é um setor aí que é muito importante para as lutas, né, da cidade, do campo, que dando esse apoio jurídico aí a uma população que nem sempre domina, né, esses termos, e aí eu agradeço a você aí também, como uma forma de mandar um abraço para todos os IAs advogados populares aí, dando apoio para os movimentos. Tem que ter alguém para falar que as pessoas têm direito a ignorar, né? E não de desistir, não de outras coisas. O direito econômico, ele não pode estar à frente das pessoas desistirem, né? Absolutamente. E com toda essa desigualdade social, com toda essa quantidade de casas sem gente, de imóvel para especulação imobiliária, para o imóvel na mão do capital especulativo, ao mesmo tempo que tem tanta gente sem casa, tanta gente sofrendo para pagar aluguel, que é um dinheiro que você queima na mão né, que você dá e que você nunca mais vai ter de volta. É a receita perfeita para ter essa quantidade de ocupação, e que tem que ter mais a cada dia para poder, né, conquistar a moradia e o direito aí à coletivização da moradia, da terra e tal. É isso aí, a Casa Invisível continua lá, resistindo. Não é por causa de nada que a gente vai desanimar, não. Clara, muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar. Estamos aqui dando sequência aqui nesse podcast, Papo de Ocupa. Vamos conversar aqui agora com o Pedro, que é um morador da Casa Invisível, e vamos conversar um pouco aí sobre a perspectiva de um dos moradores da casa, né? Pedro, muito obrigado aí pela participação. Você poderia se apresentar aí, por favor? Opa, tudo bom, né? Eu que agradeço. Meu nome é Pedro, sou pai de família, né? Tô aqui com meus filhos desde o começo, assim. Estamos aí já há 7 anos. E nessa luta, né? Desempregado, informalmente, né? Trabalhando sempre informalmente, estudando e, né? Fazendo as coisas aqui na medida do possível, né? Com todas as dificuldades e tal, mas a gente vai fazendo devagarzinho e chegando lá aos poucos. Ótimo. Você podia falar para a gente um pouco como é que era a sua situação de moradia antes de conseguir resolver ela através da Casa Invisível, e quais seriam as perspectivas, assim? A gente sabe que a casa hoje vive com uma ameaça de despejo, né, com a sentença da juíza em primeira instância que é desfavorável à casa. No caso de um despejo da Casa Invisível, quais são as perspectivas que você teria, assim, você e as crianças, sobre, né, pensando também nessa situação de pandemia aí que o Brasil e o mundo está vivendo hoje em dia? Pois é, a situação antes da casa era aquela instabilidade, né, de pagar aluguel e aquela sensação de
que você faz e não sai do lugar, né? Quando eu falo, por exemplo, aqui na casa, eu falo das dificuldades, são muito, né, daquele dia a dia, da estrutura, de criar uma estrutura, mas a gente tem aquela sensação de tudo quanto a gente faz volta diretamente para ela, para a gente, tanto tempo que a gente investe, né, nas melhorias que a gente faz aqui, coisa que não acontece no aluguel. Então a situação era bem essa, de trabalhar para pagar, literalmente. E sem muita perspectiva de melhora, assim, porque já era o que sempre tive na informalidade, né, muito tempo, e, enfim, sem muita perspectiva mesmo de melhora e pulando, né, de um aluguel mais barato, às vezes de um lugar de favor, por aí, assim. Agora, sobre voltar para aluguel e nesse contexto de pandemia, as perspectivas não são animadoras, né? Primeiro porque, né, pelo fato mesmo de voltar para aluguel, e segundo enfim, por ter que, né, pela situação de pandemia, por essa insegurança toda, né, que gera esse estado que a gente está vivendo, toda a incerteza que tem. Isso, enfim, eu acho que seria a somatória de incerteza, tem tudo para dar muito errado, assim. Então, na verdade, eu tento nem pensar muito nisso por agora, assim, claro, né, tem que pensar, existe a possibilidade, mas não é uma coisa que eu tento focar muito, assim. Eu acho que focar mais aqui no caso de permanecer aqui mesmo. Você pode falar um pouco também sobre como que internamente, dentro do coletivo, dentro né, da Casa Invisível e dentro dos projetos que a casa vai gerindo, assim, vai criando, falar um pouco sobre a experiência de empreendimento financeiro que vocês têm tido, que a gente tem tido, né? Tanto a que você está mais envolvida diretamente, quanto as outras que acontecem na casa também? Pois é, aqui a gente estava, né, a gente está ainda com a cooperativa, né, de alimentação vegana, com o Botequim Vegano, que é a que eu participo diretamente, né? A gente, enfim, é uma cooperativa que a gente estava alcançando um patamar legal, assim, de equilíbrio, enfim, para conseguir se manter e expandir de alguma forma, enfim, estava com boas perspectivas de melhora mesmo, né, dentro da nossa possibilidade e da nossa atividade, assim, a gente estava fazendo o Boteco Invisível, né, aqui toda sexta-feira, então, assim, estava bem legal até entrar essa pandemia, a gente deu uma parada e no momento a gente está se reorganizando para voltar, né? Porque era, sim, nossa fonte de renda aqui imediata, né? Somos 3 na cooperativa, no Botequim, e era a fonte de renda imediata e única, né? Quase que única e exclusiva dos 3. Além do Botequim, funciona aqui a Mil Contra, que é o pessoal, né, que são outras pessoas da casa que estão envolvidas nessa cooperativa, que está mexendo com estamparia, distribuição, né, de livros, zines, e que também, né, acabou entrando em funcionamento mesmo aqui agora durante a pandemia, e eles estão a todo vapor aí, produzindo pra caramba, e tá rolando muito, parece, para eles, assim. Acho que é isso. A perspectiva desses projetos financeiros aí da casa, no caso de um complemento de ordem de despejo, o que aconteceria, assim, só para eu ter uma ideia? Pois é, tudo depende de equipamento. A gente tem, né, equipamentos, por exemplo, na cozinha, tem freezer, tem imediatamente com o cumprimento de ordem de despejo seria paralisado totalmente, sem perspectiva, essas atividades. Porque não é tanta gente quanto a Mil Contra, a outra cooperativa, né,
A gente depende de espaço, de organização no espaço. Enfim, não teria perspectiva, eu acho que nenhuma, assim, de onde se instalar, de como se instalar. Então, assim, eu acho que pararia totalmente as duas. Bom, então, e a nível de resistência a essa ordem de despejo, enquanto morador, enquanto membro do coletivo Casa Invisível, você pode falar um pouco aí pra gente da resistência da casa e tal, e como é que estão os ânimos aí para continuar? A gente está bem animado. Bem animado é difícil, né, para resistir. Enfim, a nossa ideia é resistir até o fim, né, por todos os meios, assim, judicialmente. A gente já se organizou para colher assinaturas de organizações, entidades, coletivos, né, que atuam nessa área na questão da moradia. Também colhemos assinatura individualmente e muita gente, né, tem se manifestado aí, dado apoio. A gente tem recebido bastante apoio de outras ocupas, enfim, muito apoio. E a nossa ideia é essa, resistir, assim. A princípio a gente, né, tá rolando a resistência judicialmente, e a gente vai até onde der, e depois eu acho que a gente vai contar com essa solidariedade aí para também tentar resistir, né? Porque, como eu falei, assim, a nossa perspectiva é ficar aqui, assim, é o que a gente quer. Assim, no meu caso particular, assim, eu não, né? O que eu penso é ficar, é resistir e manter e continuar isso aqui, né? Porque aquele negócio, a gente já tem, é difícil, a gente já tem tanta coisa feita e tanta coisa aqui, já tem já esse lado afetivo com a casa, com tudo, com as ações, com o espaço coletivo, que eu acho que não dá para abrir mão assim, né? Claro. Pedro, valeu aí pela conversa. Tamo junto aí. Na minha opinião, é um absurdo, né? Não só na minha, mas de muita gente aí, essa ameaça de despejo e toda essa questão da moradia no Brasil, e pensando aí na sua situação enquanto pai, enquanto trabalhador informal, com todo o contexto que está acontecendo na pandemia, a juízo dá uma ordem de despejo e o governador Zema cumprindo aí, colocando famílias na rua, é um absurdo. Pois é, a gente fica assustado, né? Porque como que rolou lá no Quilombo, agora, recente, foi uma coisa, enfim, que deixa a gente bem atônito, bem apreensivo, né? Num lugar onde já a gente sempre fica associando, se lá já estava há tanto tempo e tantas famílias, né? De como eles vão reagir num lugar, enfim, que talvez tenha um pouco menos de história, né? Em tempo de ocupação, apesar de, né, já se vão 7 anos, não é pouca coisa, mas é difícil até falar, né? Essa sentença absurda assim da juíza que pulou totalmente todos os trâmites que vinham acontecendo, né? Ela deu um pulo e foi parar lá na frente do processo e dessa sentença absurda, né? No início da pandemia ainda, com esse cenário de pandemia, enfim, é revoltante pensar nisso, assim, e aí a gente vai levando, né, para outro lugar. A gente fica sempre imaginando quanta gente sofre isso de forma, às vezes, até invisível, né? E é isso. Mas valeu demais, assim, por dar espaço, a gente poder falar e contar um pouquinho do que está rolando, principalmente o que está rolando durante esse tempo de pandemia e foi isso dos alunos aí agora. Valeu demais.